Olá, gente, tudo bem? Esse aqui é o primeiro de uma série de 3 vídeos que a gente vai fazer, eu, né? Vai fazer sobre álgebra de conjuntos, tá? Um dos tópicos que a gente vai desenvolver aqui no curso de matemática discreta. Eu costumo usar o termo álgebra de conjuntos ao invés do que usualmente usam como teoria de conjuntos, porque a teoria de conjuntos tem mais a ver com a parte de desenvolvimento do sistema formal, da lógica por detrás da teoria de conjuntos. Daí a gente entra em axioma da escolha, em questões que têm a ver com lógica. Então eu gosto mais do termo álgebra de conjuntos, porque o que a gente vai trabalhar aqui mais são operações sobre conjuntos, e álgebra se refere a isso, operações sobre algo. Nesse caso, os nossos operandos são conjuntos. Mais adiante, no curso de matemática discreta, a gente vai trabalhar um pouquinho com álgebras bem simples, e daí a gente vai ter uma noção ainda melhor do que, afinal de contas, é a álgebra. Tá? Mas então, dando uma geral aqui do que a gente vai ver com relação à álgebra de conjuntos, tá? O foco são operações definidas sobre conjuntos, tá? Operações em que conjuntos são os operandos, e a gente tem então operações como união, intersecção, que são bem conhecidas provavelmente por vocês, assim como complemento, também diferença, conjunto das partes, etc. Então a gente vai ver essas operações nas próximas videoaulas, que são operações em que a gente utiliza como elementos a serem operados conjuntos, tá? Ao invés de usar números, como é o caso da adição, por exemplo, que a gente soma números ou algo do gênero, a gente vai usar conjuntos, ok? Antes disso, a gente vai ver dois conceitos. Nessa videoaula aqui, a gente vai ver dois conceitos importantes, tá? Que são os diagramas de Venn e o paradoxo de Russell. Tá? Os diagramas de Venn é uma forma de representação gráfica de conjuntos. Vocês provavelmente já tiveram contato com isso já no ensino médio ou até mesmo no fundamental. E o paradoxo de Russell possivelmente é um dos primeiros contatos de autorreferência que vocês vão ter formalmente aqui no curso. Tem muita coisa, muitos resultados da ciência da computação que são bastante ligados à autorreferência, né? A autorreferência faz com que a gente saiba, por exemplo, os limites do que é computável, tá? Isso lá na sexta fase em teoria da computação a gente vai ver. E o paradoxo de Russell é um caso de autorreferência, é um dos primeiros, assim, que eu lembro de ter tido contato também, assim, formalmente, que vai nos indicar, vai nos dar alguns resultados, ok? E isso tudo tem a ver com conjuntos. Antes disso ainda, uma pequena observação, que é a relação que a gente tem de lógica e da álgebra de conjuntos. É extremamente ligada, tá? A lógica proposicional clássica é bastante ligada à álgebra de conjuntos, tá? A gente tem um paralelo muito forte, e isso é bem estabelecido depois quando a gente vê álgebras booleanas, tá? Mas a gente pode já de cara ver, e vocês vão ver, que os conectivos, vários conectivos da lógica proposicional clássica, eles estão diretamente relacionados com operações ou com relações de conjuntos ou sobre conjuntos, tá? Então, a negação, né, no conectivo lógico, negação, quando eu digo não ter, ela está diretamente ligada ao complemento de um conjunto, que a gente vai denotar por a barra. A disjunção, nosso ou, quando eu digo P ou Q, isso está bastante ligado à união de conjuntos. E olha, não é à toa que os símbolos têm um pouquinho de semelhança, né? A conjunção P e Q está ligada à intersecção, A interseccionado com D. Tá? Isso são sobre operações
E esse segundo, isso aqui era um U. Essa segunda tabela tem a ver com relação sobre o conjunto. A gente vai ver direitinho o que são, na verdade, tanto operações quanto relações formalmente mais adiante na disciplina. Mas a implicação, né, o nosso se então, se P então Q, tem uma relação direta com a contingência, dizer que um conjunto A está contido num conjunto B. Feio isso aqui, tá tremido, é o frio hoje, tá frio pra caramba. E a equivalência, o conectivo da biimplicação, tá? Dizer que P, C e somente C, que tem a ver com a igualdade de conjuntos, tá? Não é à toa, né? Por exemplo, pegar aqui essas duas, né? Esses dois caras aqui, quando eu tenho P, então Q, e Q, então P, é a mesma coisa que eu ter P, C e somente C, Q. E a igualdade de conjuntos se dá, eu digo que A é igual a B, somente C e somente C, A está contido em B e B está contido em A. E aqui em cima mesmo eu digo, olha só, a implicação está diretamente relacionada à contingência de conjuntos, né? A gente vai ver justamente muito disso aqui agora nessas próximas aulas. Então tá, sobre diagramas de Venn, vamos indicar mesmo, ver algumas coisas dos diagramas de Venn. São representações gráficas de conjuntos, vocês provavelmente já tiveram contato com isso, talvez não tinham sido apresentados formalmente, no caso dizendo, olha aqui, diagramas de Venn, este é o nome deles e tal. Mas eles são muito conhecidos, utilizam formas geométricas, figuras no plano, a gente usa tanto para conjuntos quanto também depois para representação de funções, né? Quando a gente põe lá uns elementos de um lado, outros elementos do outro, e com setinhas e tal. É uma linguagem diagramática, tá? Ele serve principalmente para auxiliar o entendimento, tanto de definições quanto de teoremas, de proposições, a gente ter uma noção do que está acontecendo, ter a intuição mais bem organizada no nosso pensamento. Provas com diagramas de Venn não são usuais, na verdade, existe aí uma corrente que diz, tá, isso aqui está provado, olha só, tá aqui o desenho, mas somente se a gente consegue efetivamente cobrir todas as possibilidades com a figurinha que a gente está desenhando, né? Senão a gente não está, de fato, provando, né? Então, ele serve muito mais para uma compreensão melhor, para dar a intuição dos conceitos e dos teoremas, para ajudar a seguir os passos que a gente vai usar para escrever uma prova, por exemplo, tá? Então, vamos... Exemplos também servem para, a gente vai ver como uma forma de, como é que eu faço alguma coisa aqui, tá? Então, se eu quero indicar, aqui eu tenho um conjunto A, o que a gente geralmente usa é uma elipse aqui, dizendo aqui, olha, isso aqui é o meu conjunto A. Quando eu quero destacar um certo elemento do conjunto, tá? Estou dizendo, olha, no conjunto B, Bzão, eu tenho o conjunto B, eu tenho o elemento Bzinho e tal, a gente vai dizer, aqui está o meu conjunto, né? Aqui eu tenho, esse meu conjunto chama-se B, aqui, e dentro de B eu tenho um elemento B, né? Posso ter outros elementos, às vezes a gente tem aqui outras coisas e tal. Por exemplo, aqui nesse caso do conjunto C, que eu quero dizer, olha, o conjunto C, ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3, certo? Provavelmente vocês já viram esses diagramas, não é nada muito complexo, né? Basicamente a gente vai trabalhar os conjuntos
como elipses, círculos, né, como essas figuras no plano, né. Os elementos a gente coloca dentro daí dessa região, né. E ainda a gente pode vir a ter que trabalhar com o conjunto universo também. Aqui, ó, para dar mais uns exemplos, se eu tiver o conjunto formado pelos elementos A, B e C, A, B, C, e eu vou dizer, olha, o subconjunto A e B é um subconjunto de A, B, C. Tá. Certo? Olha só, o subconjunto AB, o conjunto AB é um subconjunto de ABC, tá? Mais geral, né? Eu digo, olha só aqui, eu tenho o meu conjunto A, conjunto A está contido no meu conjunto B, certo? Usualmente a gente utiliza um retângulo quando a gente quer indicar, olha, eu estou trabalhando, isso aqui é o meu universo. Meu universo. Aqui, meu universo U. E daí eu digo, aqui eu tenho um conjunto específico no meu universo. Meu conjunto C. Tá aqui. Tá? Assim, ó. Usualmente a gente usa elipses, círculos para conjuntos, mas pode ser qualquer coisa. Eu posso pegar uma região qualquer, ó, isso aqui é o meu conjunto D, por exemplo. Não tem nenhuma grande regra nisso, tá? Só mais essa questão aqui do quadrado, mais para o conjunto universo, para dizer, olha só, porque o conjunto universo, a ideia é que seja tudo, né? Só que às vezes a gente tem que dizer o tudo sobre o tudo que a gente está falando, né? Às vezes o nosso universo não é todas as coisas possíveis no universo, e sim, olha, o universo dos números reais, por exemplo. Estou só falando de números reais ainda, não estou tirando até os imaginários aí no meio, certo? E é engraçado também falar sobre universo e tal, porque eu digo, tudo e tal, e a gente vai descobrir que nem tudo tá dentro de conjuntos, né? A gente já vai ver isso. Antes disso, eu quero mostrar para vocês rapidamente uma aplicação dos diagramas de Venn, tá? Que aqui tem um diagrama, tá? Esse diagrama aqui. E olhando para ele, além de parecer órbitas de planetas, mas na verdade a ideia é dizer, olha só, eu tenho um conjunto A que está contido nesse B e o B está contido em C, certo? A gente consegue visualizar isso. E a gente consegue visualizar também que o A está contido em C. Mas ainda, isso acontece sempre, tá? A questão aqui é dizer, tá, professora, mas aqui a gente está vendo que o A está contido no C, então é óbvio, está aqui provado. Não, quem é que disse que eu consegui realmente desenhar todas as possibilidades de um conjunto estar contido no outro e assim por diante, né? Então, por isso a gente vai provar de fato que o subconjunto, a noção de subconjunto é transitiva. O que eu quero dizer com isso? Olha, se A está contido em B e B está contido em C, então eu consigo provar que A está contido em C, tá? Então vamos à prova, né? Tendo A, B e C conjuntos, sabendo que A está contido em B e B está contido em C, então a gente vai provar que A está contido em C. Para demonstrar isso, a gente vai usar a definição de um conjunto com outro, tá? Um conjunto está contido em outro, um conjunto X está contido em Y, C e somente C. Todo elemento de X também é elemento de Y, tá? Aqui está com uma vírgula, o melhor ainda é escrever, deveria ter arrumado melhor isso,
se x, opa, aqui, se x pertence a x, então x pertence a y. Isso aqui é a definição de contingência entre conjuntos, né? Isso aqui, se eu tiver isso aqui, então eu posso dizer para todos os x, né? Todo x, eu tenho isso aqui. Então eu tenho que x está contido em y. Isso aqui é a minha definição. Tá? Então tá, vamos de fato provar esse teorema. Ou seja, a gente começa com, e vai ser por prova direta, tá? A gente começa com o fato de temos que A está contido em B e B está contido em C. Eu quero provar que A está contido em C. Ou seja, para provar que A, nesse caso aqui, A está contido em C, eu tenho que mostrar que todo mundo que está em A, se algo está em A, então está em C. Bom? Então tá, então supondo um elemento A pertencente a A. Bom, se o elemento está em A, a gente sabe que o A está contido em B. Então, essa definiçãozinha aqui vale onde x é A e y é B. Então, como A está contido em B, a gente tem que A pertence a B. Certo? Agora, a gente tem também que o B está contido em C. Ou seja, eu posso aplicar essa definição aqui, onde o meu x é B e o meu y é C. Então, se eu tiver alguém em B, esse elemento também está em C. Eu tenho que o A pertence a B. Como B está contido em C, então A pertence a C. Ok. O que eu tenho? Se eu tiver um cara em A, um elemento em A, então está em C. É justamente a definição de contingência. Logo, A está contido em C. E era isso que a gente queria demonstrar. Beleza? Aqui, mais um diagrama de Venn. Diagramas de Venn são muito legais para fazer figurinhas bacanas, né? Como as figurinhas que estão lá na capa da disciplina no Moodle. E aqui é mais uma. Esse aqui são os alfabetos. Esse aqui é o alfabeto ocidental. Esse aqui é o alfabeto russo. E esse é o alfabeto grego. Tá? Todas as letras maiúsculas desses alfabetos. Então a gente consegue visualizar aqui quais são as letras que estão presentes nesses três alfabetos. Aquelas letras que pertencem somente ao alfabeto ocidental e russo, mas não está no alfabeto grego e assim por diante. Bem bacana. Tá. Como eu disse, né, a gente vai dar uma olhada também ao outro conceito que a gente precisa, que eu quero trazer para vocês hoje, é o paradoxo de Russell. Isso porque seria possivelmente o primeiro contato com autorreferência para vocês. E também a gente vai ver que nem tudo consegue ser englobado nessa ideia de conjuntos, tá? Quando veio à tona o paradoxo de Russell, a coisa ficou um pouco estranha, né? Tipo, mas a gente está usando conjuntos, parece ser tão interessante, a teoria dos conjuntos parece funcionar para tudo na matemática, e daí a coisa ficou meio... tá? Vamos lá. Qual é a ideia de conjunto? Conjunto é a coleção de 0 ou mais elementos distintos que não têm ordem, né? Tanto que a gente sempre diz que não existe repetição de elementos em conjuntos, certo? E tanto faz eu dizer o conjunto AB quanto o conjunto Bzinho, Azinho. Isso aqui são iguais. É o mesmo conjunto, porque eu não tenho uma ordem sobre os elementos, ok? Tá, e o que são elementos? É qualquer coisa.
Qualquer coisa pode ser um elemento de um conjunto, ok? Por exemplo, um conjunto pode ser um elemento de um conjunto. Pode, a gente vai até ver conjuntos de subconjuntos e tal na terceira videoaula aqui de álgebra de conjuntos. Mas então eu posso ter um conjunto, por exemplo, eu posso dizer, olha só, esse conjunto W aqui é o conjunto dos números naturais com os números reais, o conjunto AB e o vazio, tá? W é um conjunto com 4 elementos, certo? Onde, por um acaso, esses elementos são conjuntos. Tá. Então, eu posso ter conjuntos de conjuntos. Na verdade, eu posso fazer uma zona qualquer. Eu posso colocar o conjunto dos números naturais junto com uma banana. Tá? A pergunta que o Russell começou a se fazer é: um conjunto pode ser elemento dele próprio? Tá. Quem disse que não? Lá na ideia de conjunto diz só que eu posso colocar qualquer coisa pode ser colocada dentro do conjunto, certo? Por que eu não posso colocar o próprio conjunto dentro dele mesmo? Tá? Ok. Não sei, mas como é que é esse conjunto que é um elemento dele próprio e tal? Eu ainda não sei, mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos definir um conjunto mais normal, né? Que ele chamou de conjunto ordinário, tá? Ordinário, nesse caso, é uma forma de dizer normal, tá? Então, um conjunto normal, um conjunto ordinário, um conjunto comum, um conjunto vulgar, é um conjunto que não pertence a si mesmo. Tipo, a maioria dos conjuntos, para não dizer provavelmente todos os conjuntos que vocês devem conhecer, são conjuntos normais, são conjuntos simples, são conjuntos ordinários, são conjuntos, assim, vulgares e tal, normais, sem graça, simples, né? Tipo, conjuntos números naturais, tem números lá dentro, ele não tem o próprio conjunto dos números naturais como um elemento dele próprio. Tá bom. Então, se um conjunto não tem ele próprio como um elemento dele, ele é um conjunto normal, é um conjunto ordinário. Ok. Então tá, agora eu vou fazer o conjunto de todos os conjuntos ordinários, tá? Que é esse S aqui. Esse S, então, é um conjunto onde só conjuntos sem graça. Não tem graça, tá? Só esses conjuntos normais vão estar lá dentro de S, tá? Então, são todos os conjuntos A, tal que, né? Essa barrinha aqui, lembrem, é um tal que. A é um conjunto ordinário. Tá. Então, S é o conjunto de todos os conjuntos que não são elementos deles próprios. Beleza. Parece ok. Por exemplo, naturais, os naturais estão dentro de S, né? Pertencem a S. Notem, pertence aqui, né? Porque é um elemento. Os reais também pertencem a S. O conjunto A, B, C pertence a S. O conjunto vazio pertence a S. Né? Beleza. Isso é um conjunto? S é um conjunto? Parece, né? Afinal de contas, tá lá o conjunto de todos os conjuntos que não são elementos de si mesmo. Aqui eu tenho elementos, né? Os elementos seriam conjuntos e tal. Mas S é um conjunto? Tá aí, né? Eu tenho aqui a definição dele. Tá entre chaves, né? Eu não vou ter repetição de elementos. Não importa a ordem e tal, então parece ser conjunto. Mas dá problema. O paradoxo de Russell indica que esse troço aqui, esse S, na verdade, isso não é um conjunto. Por quê? Porque tem uma pergunta que a gente não consegue responder. S é elemento dele mesmo? S é um conjunto ordinário? É um conjunto comum? Não sei. Mas assim,
eu tenho duas possibilidades, né? O S pode pertencer a ele próprio, ou ele não pertence a ele próprio, né? Mas assim, tudo bem, se ele é um conjunto, tal, pode ser que ele seja um conjunto ordinário ou não, tá? Mas ele pode pertencer ou não a S. Então tá, então vamos pensar, afinal de contas, se S pertence a ele mesmo ou não, tal, não sei, vou testar aí como é que a vida corre se por um acaso S pertencesse a ele mesmo, ok? Então a gente supôs aqui que o S pertence a S. Eu não sei se é verdade ou não, a gente vai só ver o que acontece caso isso fosse verdade. Tá. Se o S pertence a ele mesmo, então, se o S pertence a ele mesmo, então ele não é um conjunto ordinário, concordam? Um conjunto ordinário é aquele, pela definição de conjunto ordinário, é aquele que não pertence a si próprio. Como o S pertence a ele próprio, ele não é um conjunto ordinário. Então, escrever não é um conjunto ordinário. Ok. Se S não é um conjunto ordinário, lá na definição de S, a gente disse que S é o conjunto dos conjuntos ordinários. Então, como S são todos os conjuntos, tal que A é conjunto ordinário, então a gente tem que o S não pertence a S. Só que o S pertence a S. Se o S pertence a S, então ele não pertence a S. Isso parece estranho. Poxa, qual é o problema aqui? Não sei. Então, talvez isso é um caso impossível, parece, né? Se ele pertence a ele, então ele não pertence a ele. Isso é impossível. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos pensar na outra possibilidade, né? O S não pertence a S. Se o S não pertence a S, então tudo deve dar certo, certo? Ok, então vamos pensar na ideia. Se S não pertence a S, então ele é um conjunto ordinário, né? Porque os conjuntos ordinários são aqueles que não pertencem a eles próprios. Então, S é um conjunto ordinário, é um conjunto comum, é um conjunto assim como vários esses que a gente já conheceu, certo? Beleza! Uma vez que ele é um conjunto ordinário, ele é um conjunto comum, ele está nesse conjunto de todos os conjuntos ordinários, de todos os conjuntos comuns, certo? Que se chama S. Então, logo, S pertence a S. Se ele não pertence a S, então ele pertence a S. Deu problema? De novo, não é à toa que isso é um paradoxo. Tá, então como é que resolve isso, professora? Não resolve, isso é um paradoxo, tá? Não tem esse conjunto S, não é um conjunto. S não é conjunto, tá? Então, olha só, quando a gente faz essa notação por compreensão, né, que é o caso da notação que a gente fez lá, quando a gente disse, olha, todos os conjuntos A, tal que A é conjunto ordinário, a gente acaba podendo definir coisa que não é um conjunto, né? Então, isso dá problema, olha só. Esse S seria um subconjunto do conjunto de todos os conjuntos, né? Porque imagina todos os conjuntos possíveis. S seria um subconjunto desses conjuntos,
conjunto de todos os conjuntos que não são elementos de si próprio. Mas S mesmo não é um conjunto, então imagina o conjunto de todos os conjuntos, isso não existe. Tá? Isso aí traz algumas consequências, sim, mas esse paradoxo foi descoberto no início do século XX, tá? E eu acho que todo mundo nasceu bem depois disso e o mundo continua mundo, estamos todos bem, ok? Mas o que a gente está querendo colocar aqui? Primeiro, autorreferência é complicado, sim, né? Dá um nó na cabeça, sim. Além disso, não existe essa história de conjunto de todos os conjuntos, tá? Não tem como. Ou seja, nem toda coleção de elementos de fato é um conjunto. Existem formas de contornar esse problema. O próprio Russell ajudou a criar a teoria dos tipos, né? Que contorna o próprio paradoxo dele, mas esse paradoxo de fato existe, né? E por isso existem também muitos memes. Bom, para esse início, eram esses os dois primeiros conceitos que eu queria passar para vocês, para daí, na próxima videoaula, a gente entrar mesmo nas álgebras de conjuntos, ou seja, a gente operar conjuntos. E o que a gente vai fazer? A gente vai ver as operações de união, intersecção, complemento e diferença de conjuntos. A gente vai voltar lá para a escola, porque isso provavelmente vocês já viram. Até lá. Tchau, tchau.